tudo jóia? Bom, bem-vindo aí ao Mundo FIV, para quem não é do canal ainda, para quem já está acompanhando o canal há muito tempo. Hoje a gente vai gravar aqui um react da Tassiele Alcolea, que é o parto da Alana. Então, qual que é a intenção, na verdade, desses reacts? É tentar pegar alguma coisa na história ali e trazer alguma informação médica. A gente não vai comentar das indicações, nada disso, mas a ideia é realmente trazer informações e tentar mostrar um pouco da parte médica por trás de um processo interessante. Vamos lá. Sim. Mãe, deixa eu ver. Demora? Demora. Eu acho que vai apitar não. Eu também acho que vai apitar não. Mas eu tô animada porque mês que vem pode apitar sim. Porque daí eu tô menstruada. Tipo, os dois é coisa boa. Você tá entendendo? Tô falando não. Tô. Só de menstruar já é bom. Enquanto eu passo o vídeo aqui, alguma informação interessante, é muito legal as pessoas que estão gravando ali o dia a dia. Dificilmente a gente vê a reação das pessoas quando sabem que ficam grávidas. Eu trabalho com reprodução humana. Muitas vezes quando a pessoa recebe o beta positivo, ela tem ali uma reação muito legal. E ela mostra aqui no começo do vídeo dela a reação do beta positivo. Então, na história dela aqui, ela vai contar desde o início, né, quando ela soube que está grávida, até o parto. Então é a segunda gestação dela, pelo que eu entendi aqui. Tem uma filhinha, e tem uma filhinha dando presente pro pai. E ela dá uma caixinha aqui, o teste de gravidez. É uma menina ou é um menino? Menina! Menina! E o nome dela? Catarina ou Alana? O caso nesse momento aqui, que pra gente é mais seguro, como a gente se sente, como tudo tá evoluindo dessa forma. Mas quem escolhe são os filhos. A gente conduz da melhor forma, mas quem escolhe mesmo são eles. E a escolha da Alana, né? Legal, então aqui o início aqui, o vídeo já tem 8 minutos e meio, né? Ela mostrou um pouco desse caminho durante até o momento da hora de ganhar o nenê. E ela falou uma coisa interessante aqui, que ela tá sentindo bastante dor e o colo não modifica. Então, algumas informações médicas aqui, né? O trabalho de parto, ele é determinado por uma série de coisas. E o útero, ele tem um marca-passo, que a gente chama. Então, é uma parte do útero ali que começa a aprender, entre aspas, a ter contrações coordenadas. E essas contrações coordenadas, elas começam a ser mais rítmicas. Então tem uma fase que são as contrações de treinamento, ou contrações de Braxton Hicks. Essas contrações, caracteristicamente, elas não conseguem modificar o colo do útero, tá? Por quê? Porque ela não tem, a contração do útero para modificar o colo e a paciente entrar em trabalho de parto, ela tem que respeitar uma série de critérios ali, que é uma coisa que a gente chama de tríplice gradiente descendente. Então, a contração tem que começar bem em cima do útero, ela tem que ter propagação para baixo e ela tem que ter mais duração em cima do que embaixo, ou seja, fazendo um funil ali para começar a produzir a alteração do colo, né? E dois pesquisadores, Alvarez de Caldeiro Barça, né, uma escola uruguaia da obstetrícia, que começou a descrever de forma adequada como devem ser essas contrações para a paciente entrar em trabalho de parto. Então, o falso trabalho de parto, essas dores que não modificam o colo, elas causam também um desconforto bem importante para a paciente. E uma coisa super importante, essa pode ser o que leva as pacientes a internarem antes do tempo. Então, para você ter um sucesso do parto normal, que é o desejo aqui dela, né, da Tassiele, as contrações têm que ter essas características e é muito importante você não internar antes do tempo. Um outro detalhe que ela contou aqui, a gestação foi até 41 semanas. Então, duas coisas que fazem internar aí, quando a gestação começa a passar muito ali do que seria uma coisa segura, né, para a placenta, para o líquido, para o bebê, ou internar a paciente realmente em trabalho de parto franco, que a gente chama. Quando a paciente sai desses inícios das contrações de treinamento e entra na fase de trabalho de parto, tem duas fases principais. Tem a fase latente de trabalho de parto, tem a fase ativa de trabalho de parto. E o ideal sempre é que a gente interna a paciente em fase ativa de trabalho de parto, que o colo do útero ele dilata 1 centímetro por hora. Beleza? Mas vamos em frente. Então ela tá aqui, tá esperando o parto normal e vamos em frente.
E aí cheguei aqui no hospital. Ah, eu esqueci de falar isso aqui que é muito legal. Existem coisas que a gente pode orientar a paciente para estimular um pouco ali. Quais são as coisas que normalmente a gente orienta? A acupuntura pode ser que ajude. A gente pede também para os pacientes terem relação. Existem alguns trabalhos que mostram que o sêmen pode ajudar um pouco nesse preparo cervical, né, do colo do útero. Alguns exercícios físicos, pilates. Na verdade, o mecanismo de parto ele é tão intrínseco, é tão ligado à parte hormonal, que realmente quando ele tem que entrar em trabalho de parto, ele vai entrar. Então não existe nada 100% relacionado a estimular o trabalho de parto nessas coisas, mas de qualquer forma a gente sempre pede para a paciente fazer essas coisas que são muito legais. Daí peraí. Eu tô tendo desde as 37 semanas e nada tava mudando, como eu falei pra vocês, nada mudava. Então eu fiquei esperando. Só que agora ele tá bem ritmado, né, vida? E bem forte, né? Bem Pela sua cara tá bem tô forte. achando. Ah, tá aqui. Tá vendo? São 3 características importantes de uma boa contração aí, para quem tá procurando parto normal, para quem tá querendo. A contração ela tem que ser rítmica, tá? Ou seja, ela tem que respeitar um padrão, mesmo que seja de meia hora. Isso mostra que o marcapasso do útero ele começou a funcionar, ou seja, de meia hora tem uma contração. E a tendência é que esse ritmo vai diminuindo, depois de 20 minutos, depois de 15 minutos, ou seja, o ritmo é muito importante. A outra coisa que é importante é a duração, né? Contrações efetivas, elas duram no mínimo 40 segundos, entre 30, 40, 45, 50 segundos, então isso é uma coisa importante. Então ritmo e duração. E a outra coisa importante é que dá para o paciente normalmente sente ali que o útero está empurrando o nenenzinho para baixo. Isso fazem 2 coisas importantes. A primeira, que o colo vai se modificando, e a terceira, que o nenê ele já começa a ter uma acomodação na pelve ali e tem uma coisa que chama fenômenos plásticos do parto, né? Como que o nenenzinho se prepara para o parto. Também não tava achando. 7h38, 7h48, 8h18, porque daí eu já não sei se... Você tava na triagem já. Se eu tava na... Tá muito pouco, você vê que ela mostra 3 fotos ali, uma cada vez. Bom dia, tudo bem? Tô aqui no hospital, só tô um pouquinho preocupada, porque eu tô com bastante contração, de 10 em 10 minutos. Tem 1 hora mais ou menos que começou, eu mandei isso, era 8h30 pra ele. Daí eu falei, hoje quando eu acordei, então quando saiu, acho que pelo cardiotoco a gente consegue ter uma noção das contrações, né? Caso continue, a gente faz o exame, podemos fazer o exame de toque para saber se algo mudou, porque como eu falei para vocês, isso tá no tempo e nada muda. Legal, 2 coisas aqui. Então, uma coisa importante, eu acho, aí, quem acompanha pré-natal, é ter um íntimo contato com o obstetra, né, ou quem está ali ajudando o trabalho de parto da paciente. E o obstetra pode ir orientando algumas coisas, alguns sinais importantes. E uma das coisas que ela falou é a cardiotoco que ela falou, né? O que é essa cardiotoco que ela comenta aqui? Existe um exame chamado de cardiotocografia. O que é a cardiotocografia? É a junção entre cardio, ou seja, é escutar o coraçãozinho do neném ali, e a tocografia é um outro sensor do aparelho que mede a contração do útero. Então são 2 coisas principais. É a contração e o coração do neném. A gente consegue avaliar esses 2 parâmetros isoladamente, né? Quando a paciente está fora de trabalho de parto, normalmente a parte do cardio é mais importante. E a gente consegue também correlacionar ali os batimentos do nenê com as contrações. E no final das contas você consegue prever ali, ou pelo menos indiretamente saber a oxigenação do nenê. Então a cardiotografia é um exame feito ou anteparto ou intraparto, né? Durante o trabalho de parto. E mostra ali o batimento cardíaco do nenê e mostra a contração do útero, então é possível. Essa tocografia tem todo um conhecimento técnico. Se você aperta demais, se ele não está bem posicionado ali no útero, você não consegue sentir ali e marcar as contrações de forma adequada. Então, o ideal é que você coloque um dos lados do útero aqui, chamados de cornos uterinos. Um dos cornos uterinos é onde realmente inicia a contração, que você consegue pegar direitinho ali as contrações que estão presentes na cardiotocografia. E uma outra coisa importante um dos melhores marcadores ali de oxigenação fetal nestes problemas que podem dar de forma aguda, ou seja, muito rápida, é a aceleração do nenê, né? O coraçãozinho ele pode apresentar em um trajeto ali, um traçado de 10, 15, 20 minutos, acelerações transitórias. E esse é um excelente marcador de bem-estar fetal, né? O nenenzinho quando acelera o coração.
existe uma chance muito alta de, pelo menos naquele minuto ali, ele ter uma boa oxigenação. Então aqui tem uma imagem dela muito legal. Depois eu vou pedir para nossa edição aqui colocar a imagem dela fazendo a cardiotocografia. Dá para entender ali uma linha, uma faixa que está em cima é do coraçãozinho e a faixa que está embaixo é a faixa do tocografia, né, da contração. Pode ser. O que é? Falei pra você, ó, 50% de sim, 50% de não, tem que esperar. Então, a gente vai ver isso agora, gente. Tô com 4 para 5. O doutor depois... Mas eu tô bem mais assim, se eu tô com 4 para 5 da Alicia. Mas você lembra na hora que deu a pelação, eu falei assim, Alicia, amor, a coração eu tô sentindo agora, eu tava com 4 dedos, quando ela tava de tarde, já. Legal, então ela tá acompanhando, né? Ela tá internada e ela tá com 4 para 5 centímetros. Então é muito importante ver assim, a evolução do colo do útero da paciente ali em relação a uma coisa que chama partograma. O que é o partograma, né? Não sei se ela vai apresentar durante o vídeo aqui o partograma dela, mas aí você consegue colocar num gráfico ali a contração do útero, a dilatação ali do colo do útero e a altura do nenê. Então, basicamente, a evolução do trabalho de parto tem que seguir uma linha, né, para que seja adequado, uma fase ativa de trabalho de parto, que é aquela fase que eu falei para vocês, que a paciente tem pelo menos de 3 a 4 contrações em 10 minutos, que ela tem 1 centímetro de dilatação por hora, e que ela tem pelo menos metade do colo esvaecido, né, encurtado ali durante o trabalho de parto. Quando você começa a colocar num gráfico esse trabalho de parto, você consegue saber se realmente o parto está muito lento ou está muito rápido, e aí você consegue ter realmente uma visão macro ali do trabalho de parto dela. Pelo que eu entendi inicialmente aqui do vídeo, ela está com 4 centímetros e ela tem ali uma parada, uma coisa que a gente chama parada secundária da dilatação. Ela pode ter ficado com 4 centímetros e as coisas não estão evoluindo muito bem, pelo menos até esse momento. Ainda não tem assim, o nenenzinho está bem, está escutando o coraçãozinho do nenê. Por enquanto aqui tá indo super bem, ela tá assistida pelo médico dela, a pediatra foi lhe dar um oi pra ela, então por enquanto a gente tá acompanhando aqui, tá indo super bem. Esse é o BCF do nenê, né, o batimento cardíaco fetal. Então ela está acompanhando aqui, né? O maridão tá junto com ela. Isso é uma coisa que mudou muito durante os partos hoje em dia, né? A mulher tem esse direito e eu acho muito interessante realmente o marido acompanhar o parto. Porque o marido vai junto com a paciente, né? Consegue fazer massagem, né? Ela consegue ajudar algumas coisas. Isso é muito legal, muito interessante. E aí ela vai contando a história aqui que as contrações voltaram. Existe uma coisa bem interessante que é o rosto do trabalho de parto, que a gente chama. Realmente as dores elas são medidas em milímetro de mercúrio, né? A capacidade que o útero tem de contrair ali. E chega um momento da capacidade do útero de contrair que ele invariavelmente vai causar dor, né? Ou vai ter um desconforto maior para a paciente. Então este é o momento onde a paciente já não consegue mesmo, de fato, ser tão calma. Ela realmente precisa parar, respirar, ela precisa prestar atenção naquela dor. E esse pode ser medido numa unidade que a gente chama unidades de Montevideo, né? Que é ali a contração pelo tempo. Dá para você saber realmente se tem uma contração efetiva. Então, o desejo da Tassiele aqui é bem interessante. Ela quer um parto normal. Então, eu queria falar de 3 coisas que precisam estar presentes para você ter um bom parto, ou pelo menos para você aumentar as chances de ter um parto normal. A primeira delas é o trajeto que a gente chama, ou seja, o caminho que o nenenzinho vai passar ali durante o trabalho de parto para o nascimento. Isso basicamente é determinado por 2 coisas: a parte óssea da pelve da mamãe, né? E a gente consegue medir isso através de uma coisa chamada de pelvimetria interna, e tem toda a parte da musculatura. Então, através do exame de toque ali do obstetra, você consegue medir esses diâmetros e saber se o nenenzinho vai ter algum problema para passar ali por esse canal de parto que a gente chama, né? O segundo parâmetro é o nenenzinho. O nenenzinho ele pode ser muito grande para aquela pelve,
ou ele pode assumir uma posição que faça com que ele fique maior do que a pelve. Então, muito grande, por exemplo, é medida no ultrassom ou até com a medida da barriga, né? Você consegue basicamente medir o tamanho do nenê ali, saber o tamanho da pelve e acompanhar esses diâmetros, tá? Ou, por exemplo, às vezes ele levanta um pouquinho a cabecinha lá dentro, na hora que estiver no parto normal, e faz uma deflexão, que a gente chama, ou uma defletida de 2º grau. Então, o que é isso? É basicamente quando o rostinho ele sobe aqui, em vez de você conseguir tocar a parte de trás aqui para acompanhar o parto, você acaba tocando o naso aqui, o narizinho do nenê. E esse é um tipo de deflexão que não consegue vir por via vaginal, né? Não consegue ter o parto normal. Então, é o trajeto, né? A pelve, a parte do feto, a parte fetal e o motor, né? Que são as contrações. Então, para você ter um bom parto, você precisa dessa tríade, né? Do trajeto, do feto e do motor. Legal? Ter uma contração efetiva e essas outras duas coisas estarem presentes. Então, vamos ver a história da Tassiele e da Alana aqui. Respira fundo, Ela já está sendo orientada. Manda amor pra Alana. Fala que tá bem, que ela tá bem. Rompeu a bolsa. Legal, então quer dizer assim, vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Porque essa é uma dúvida que as pacientes têm demais, assim, com quantos centímetros ou quando que a bolsa deve romper, né? Basicamente a bolsa rompe ali, a bolsa das águas, que a gente chama onde está o líquido amniótico, em 2 situações específicas. Ou ela rompe de forma espontânea, e aí não tem exatamente qual é o melhor momento, né? Assim, de vez em quando ela rompe bem no começo do trabalho de parto, ou ela pode romper bem mais pra frente. E o ideal é quanto mais pra frente ela romper, melhor. A gente chama isso de ruptura oportuna. Normalmente quando a bolsa rompe acima de 6 centímetros, né? O nenenzinho já tá mais encaixadinho ali, a bolsa rompe, e isso estimula também o trabalho de parto. Ou o próprio obstetra pode, para acelerar um pouquinho o processo ali, quando as contrações estão muito lentas, ou até para observar o líquido, tem algumas outras indicações, a gente pode ali acabar rompendo a bolsa da paciente durante o trabalho de parto. Normalmente, quando está tudo bem com a ausculta, quando as coisas estão evoluindo bem, a gente sempre espera que a bolsa ela rompa de forma natural, né, espontânea. Esse seria o melhor cenário, combinado? Existem algumas indicações médicas para você olhar o líquido, como eu falei, para tentar acompanhar ou ritmar, né? Algumas vezes as contrações estão tão arrítmicas que a própria ruptura da bolsa pode fazer com que você entre numa fase mais padronizada, mais adequada das contrações. Combinado? Olha, ela está explicando como que foi isso, né? O obstetra dela acabou ajudando a ruptura ali. E ela sai do quarto e vai para uma outra área chamada de pré-parto, né? Onde ela vai ser assistida ali para acompanhar a ruptura da bolsa. Voltei a sentir as contrações fortes. E aqui já dá para ver que ela já tem um pouco mais de cara de trabalho de parto. Aqui tem uma coisa interessante, ela começou a fazer alguns exercícios de bola, que a gente chama, né? Que são os exercícios que a paciente pode sentar numa bola ali, né? Com um pano. Isso ajuda ela no trabalho de parto, né? Ajuda um pouquinho na dor e também ajuda a paciente a ter uma posição ali adequada. Dá pra ver que o marido dela tá segurando a mão dela, né? Essa posição deve ser sempre ajudada por alguém, porque a paciente pode desequilibrar. Mas todos esses exercícios que são feitos ali durante o trabalho de parto são bem interessantes, ajudam a paciente a se preparar para o parto. E também ajuda ela a ter que usar menos analgésicos e tem alguns outros benefícios. O que você faz? Muito interessante, ela realmente gravou o processo todo, né? Aqui dá pra ver que ela deve ter chegado num ponto onde ela tá, de fato, tendo bastante contração, né? Ela tá assumindo algumas outras posições ali de dor, né? Então, aqui realmente começou uma fase ativa de trabalho de parto, que a gente chama com as contrações efetivas. Aqui tem 2 caminhos principais. Algumas pacientes, elas não querem, né, fazer nenhum tipo de analgesia de parto, que a gente chama.
E aí dá pra ver que ela já tá quase no meio pra frente aqui do trabalho de parto. Ela pode fazer uma coisa que chama analgesia de parto. Ela pode ter alguns tipos de anestesias que podem ser usadas para ajudar ela nessa fase mais difícil de contração. Algumas pacientes, elas decidem não usar essa analgesia. A analgesia não é uma coisa obrigatória durante o trabalho de parto. Ela pode trazer um conforto maior para a paciente, mas não é uma coisa obrigatória. Muitas pacientes não querem, muitas pacientes optam por fazer essa analgesia de parto. E vamos ver se ela acabou optando ou não pela analgesia. É tão estranho uma dor tão forte, depois passar a não sentir nada. E ela está descrevendo um pouco de como que são as dores. As dores são em salvas mesmo. Então, a contração do útero, ela contrai, ela empurra o nenenzinho para baixo. Basicamente, essa musculatura uterina tem essa função, né? Colocar o feto contra a pelve ali para ele se adaptar à pelve, para fazer os mecanismos ali do parto. E tem uma coisa chamada de diástole uterina, quando o útero para de contrair. Então, a parada da contração tem algumas funções, mas basicamente duas. A diástole uterina, o relaxamento da musculatura uterina, perfunde melhor o neném, né? Esse é o momento onde o neném é mais perfundido. A mãe tem realmente um tempo ali que ela respira, ela oxigena bem e que se prepara para a próxima contração. Então, existem sempre a sístole uterina e a diástole uterina. E ela está descrevendo, é muito estranho, porque eu sinto uma dor muito forte e logo depois eu sinto uma melhora que eu não sinto nada. E realmente o trabalho de parto é assim. Fortíssima, e aí depois ela passar. Não é uma coisa constante, né? Interessante, ela está descrevendo. Realmente ela já tem um pouco de dificuldade para andar, né? Já dá pra gente ver. Água, ela tá agora na água, que é uma coisa que a gente usa bastante para ajudar, né? Massagem nas costas ali e água. Uma outra coisa interessante do parto aqui do vídeo da Tassiele, que foi muito bem gravado, porque em nenhum momento expõe ela aqui, né, as partes mais íntimas. Então toda vez que filma direitinho ali, ela tá numa posição adequada ali. Achei isso bem interessante. As contrações ficaram mais frequentes, então ela tá dizendo aqui que as coisas começaram a ter mais dor, né, mais frequente. Tá chegando num momento aqui que realmente ela tá bem desconfortável, né? Precisa ter todo um treinamento da equipe aqui, porque dor é uma coisa que angustia. E precisa ser falado com o marido, para quem acompanha aqui não é médico, a dor ela vai angustiando as pessoas ali em volta, né? De fato isso não é um sofrimento, entre aspas, faz parte do processo do trabalho de parto. E a paciente, quanto mais conhecimento ela tem, maior a capacidade de ela aguentar este processo todo e passar por esse processo de uma forma adequada. As contrações fortes, elas nunca indicam a cesariana de uma forma corriqueira, né? Não é a intensidade da dor que indica a interrupção por cesariana, mas sempre a não evolução ali do trabalho de parto, ou o nenenzinho, o colo dilata muito e o nenenzinho fica alto, né? O nenenzinho não insinua, não desce ali na pelve. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre as indicações de parto cesariana, tá? Quinta-feira, 20 de maio de 2021. Acabou de nascer a Lana. 1h55. Uma coisa importante aqui, ó, no parto, né? O parto ali, o nenenzinho tinha duas circulares de cordão, né? Em volta do pescocinho do neném, ele tinha umas circulares. Isso não é um problema, não é uma indicação de cesariana, tá? Você só precisa realmente ficar de olho se isso vai alterar ou não aqueles batimentos que a gente falou, que é a cardiotocografia. Combinado? Algumas vezes isso pode segurar um pouco a descida do nenê, que você vê isso numa coisa que a gente chama de prova de trabalho de parto. Uma coisa muito legal que fizeram aqui com ela, que dá pra ver no filme, é que logo depois do nascimento, antes de cortar o cordão, já colocaram no colo dela. Isso é uma coisa que deve ser feito, deve ser estimulado. É muito gostoso, dá pra ver que o nenenzinho todo ali sujinho, né? Entre aspas. Opa, chorou aqui, legal.
Então aqui tem duas coisas que acontecem tecnicamente. A primeira, esse nenê que aparentemente parece sujo, ele é envolto numa coisa que chama vernix caseoso, e que é como se fosse uma gordura para manter a temperatura do nenê. Então não tem problema ele estar sujinho ali, né? Algumas pessoas que olham de fora o parto falam, poxa, não precisa limpar o nenê antes de pôr na mãe. Na verdade, aquela sujeirinha que tem em volta dele, ali, aquele caso, aquele vernix caseoso, protege a temperatura do nenê, então é uma manta térmica. E aqui existe um score, né? As pessoas que estão assistindo ali, de longe conseguem bater o olho e saber a nota que se dá para o nenenzinho, que chama Apgar, né? Pela frequência respiratória, ali, pelo tônus, frequência cardíaca não dá para saber, né? Mas a Virginia Apgar, que foi uma médica americana, a gente até gravou um vídeo sobre como que calcula aqui o score de Apgar, já dá para ser feito aqui no primeiro minuto de vida e no quinto minuto de vida. Quem não souber o que é o score, depois assiste nosso outro vídeo aqui de Apgar. E aqui a enfermeira, que não sei se é a pediatra, acho que é a pediatra que está assistindo, já coloca ela próxima da mama da mãe ali, né? Esse choro, essa é uma coisa que talvez a gente possa comentar algumas coisas legais, assim. Basicamente, quando você está na vida intraútero, o seu coração, né, o coração do nenê que está no vida intraútero tem uma comunicação. Então imagina que todo o sangue que chega no corpo, na gente, né, numa circulação ali adulta ou fetal depois do nascimento, né, na circulação normal, todo o sangue que vem do corpo ele vai para o coração do lado direito, cai ali para o ventrículo do lado direito, e o próximo passo é ir para o pulmão, né? Fazer troca gasosa para depois voltar para o corpo. No nenezinho, quando ele está na vida intraútero, todo esse sangue que vem no corpo vai de um lado do coração para o outro antes de passar no pulmão. E aí isso passa pelo cordão umbilical. Quando o nenezinho nasce, essa comunicação entre os dois corações eles se fecham. E existe a transformação entre a circulação fetal para a circulação pós-parto. E aí o pulmão expande para a troca, então é a primeira troca. Então se descreve ali como esses primeiros momentos de vida, então por isso que existe um choro ali de adaptação, que a gente chama. E esse é um bom sinal, né? Quer dizer que ele tem tônus para chorar, ele provavelmente tem uma frequência cardíaca interessante. Se o Apgar estiver normal, esse score, e não tiver choro, também não é um problema, mas o inverso é verdadeiro. Que eu vou voltar um pouco aqui, querendo escutar um pouco o médico conversando com ele. Fica qualquer coisa. Pode ser o pico, ela não tá nem aí. Vamos escutar o obstetra agora, depois que terminou o parto ali, e vim falar com ela. Tá de boa, Suzana. Bastante peito da mamãe aí dentro pra... Faz tanto, papai. Nossa, de olho super aberto, amor. Olha, vida. Você tá de olhinho muito aberto, filha. Fala que o segmento da filha, teu útero estava bem fininho, como você estava em trabalho de parto, tinha uma cesárea anterior, mas assim, não sangrou, foi tudo super tranquilo, tudo muito, muito tranquilo a tua cesárea, tá bom? Aqui pegou. Olha que interessante, assim, a cesariana realizada intraparto, ou seja, quando a paciente está em trabalho de parto, ela é bem mais benéfica do que a cesárea anteparto. Então, algumas pacientes falam assim, poxa, mas eu vou entrar em trabalho de parto, eu vou ter os dois tipos de parto, eu vou entrar em trabalho de parto, não vou conseguir o parto normal, eu vou conseguir a cesárea. Esse seria, teoricamente, um bom desfecho, porque a paciente, enquanto ela fica em trabalho de parto, ela prepara o útero para a cesárea ali. Ela forma uma coisa que a gente chama de segmento inferior, e ele afina um pouco. Então, a abertura no útero que a gente faz para o parto, com a paciente em trabalho de parto, sangra bem menos. Então, isso não é ruim. Entrar em trabalho de parto e, no final das contas, realmente acabar sendo por via cesariana, não é ruim, é um bom desfecho, tá? E a outra coisa é que grande parte das indicações de cesariana, elas podem ser feitas durante o trabalho de parto. É uma coisa que a gente chama de prova de trabalho de parto. Então, mesmo que você meça um bebezinho que está no meio do caminho ali entre grande e pequeno, uma pelve que está no meio do caminho, você pode fazer uma coisa chamada prova de trabalho de parto. Você espera a paciente entrar em trabalho de parto, ver como ela evolui ali nas primeiras horas de vida, nas primeiras horas de trabalho de parto, e depois se o seu nenenzinho não desce, ou se tiver qualquer uma outra complicação nesse mecanismo de parto que a gente chama, você acaba indicando a cesariana. Isso não é ruim, tá? Acho que essa é uma informação importante. É isso, terminou o vídeo dela. Ela terminou com as fotos aqui que eu achei bem interessante, nas fotos do pai, as fotos do parto.
Bem-vindo, Alana. Tudo tem todo um finalzinho. Eu gostei bastante do parto dela, né? Do parto da Alana, do parto da Tassiele. Deu pra gente discutir algumas coisas ali de analgesia, de indicações, mas eu acho que era isso. A gente tem uma sequência no nosso canal que chama Mundo FIV. A gente sempre está acompanhando as pessoas que declaram da visão não médica, né? Da visão delas ali durante o parto. E a nossa ideia realmente é sempre tentar trazer alguma coisa médica durante o processo. E aí incitar ali a discussão, a conversa, saber realmente discutir esses pontos para cada vez mais ter uma segurança de parto, bons partos que chegam mais próximo do que os pacientes desejam. Legal? Pessoal, quem gostou aí do React, comenta aqui embaixo. Quem está gostando aqui do nosso conteúdo, a gente grava muita coisa sobre gravidez. Basicamente a gente grava bastante coisa sobre reprodução humana, que é o nosso canal. Eu sou o Dr. Luiz Pina, segue a gente no Instagram e eu vejo vocês aqui no nosso canal. Um abraço.